Olá, Shalom, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos. Estamos ao vivo através do nosso canal provisório Raízes Hebraicas da Fé e estamos hoje continuando com nossa série de estudos verso por verso. Porém, queria confirmar com alguém aqui no chat se a minha voz está saindo, porque eu não estou usando o microfone que sempre uso. Queria que alguém, por favor, me confirmasse, se assim puder, para a gente dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui se alguém consegue me dizer se o som está saindo perfeitamente. Vamos esperar um pouquinho. Ok, eu queria saber, Ivan, se a minha voz, ela está aí saindo nitidamente no som. Ok, meu irmão, muito obrigado. E estamos em nosso estudo de Gênesis, capítulo 14. E o tema de hoje é riquezas efêmeras contra as riquezas eternas. E até aqui nós temos visto, né, e hoje vamos estudar o capítulo 14, dando continuidade a esse estudo sistemático. E no capítulo 13 de Gênesis, nós vimos a história de Abraão, quando ele se separou de Ló, e a partir daí nós aprendemos implicações e princípios bem importantes para a nossa fé, para a nossa caminhada, e também nos falou do contraste entre o que os nossos olhos veem e o que nossos ouvidos escutam. Então, nesse capítulo 14 de Gênesis, vamos ver e vamos começar aqui a observar quais foram as consequências, né, e o que se passou com Ló por ter escolhido as riquezas deste mundo, justamente as riquezas que ele escolheu dentro de Sodoma e dentro de Gomorra. Então, aqui em Gênesis 14, versículo 1, é onde nós encontramos a Primeira Guerra Mundial. E diz o versículo 1: E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, e veja bem os nomes que se aparecem aqui. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elassá, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então aqui se menciona justamente a Primeira Guerra Mundial que se menciona na Bíblia, e tem um comentário rabínico em um documento, um livro chamado Art Scroll, né, justamente nesse livro de Gênesis, onde os rabinos dizem que isso aqui aconteceu 20 anos depois da dispersão da Torre de Babel. E também existe um princípio de interpretação bíblica chamado princípio de primeira menção, quer dizer que quando se menciona algo pela primeira vez nas Escrituras, isso vai ter implicações bem importantes ao longo da história da redenção. Então, de maneira que cada vez que a gente veja, como aparece, por exemplo, um tema na Bíblia pela primeira vez, isso quer dizer que esse mesmo tema será um precedente, será uma antecipação do que será a redenção final. Incluso o profeta Isaías, no capítulo 46, diz que o Eterno revela o final desde o princípio. Então, se a gente aplicar esse princípio, nós podemos ver que esta guerra, que vemos aqui em Gênesis 14, será muito significativa para o plano final de redenção de Israel, que incluso incluirá a última guerra mundial. Então, nós vemos aqui justamente uma guerra contra uma confederação de nações, né? E porque ou seja, vamos ver aqui nesses primeiros versículos que aqui se menciona alguns reis, né, alguns nomes estranhos, por exemplo, aqui se menciona esse Anrafel, rei de Siná. E por quê? Porque também de acordo com a tradição judaica, a tradição rabínica, este Anrafel, ele é o mesmo personagem, ou seja, é o mesmo Nimrod, né, rei de Siná, o rei da Babilônia, e de onde os rabinos deduzem que esse Anrafel aqui, ele é justamente o Nimrod? Pois de Gênesis capítulo 10, verso 9 e verso 10, que disse: E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e, disse aqui, Calnê, na terra de Siná. Então, essa terra de Siná é um sinônimo de Babilônia.
E é justamente a região em que esse personagem chamado Nimrod, ele começou a reinar. Então este Nimrod, ele foi poderoso caçador de almas e junto com sua esposa Semiramis, deu lugar justamente à multidão de cultos e de tradições pagãs através de Tammuz, que prevalece até os nossos dias. E é incrível como essa religião misteriosa de Babilônia foi justamente misturada com a fé dos apóstolos, e o que atualmente se conhece como cristianismo, acabou sendo uma mistura da verdade com as mentiras que surgiram de Babilônia. Então, justamente aqui no verso 14, também menciona esse Arioque, rei de Elazar, ou Elassá, e também se menciona esse outro personagem chamado Kedor Laomer. Este Arioque, rei de Elassá, ou Elassá, perdão, segundo o Midrash, Elassá está relacionado com o título Eladá, que é uma referência à Grécia. E esse Kedorlaomer, que era o rei de Elão, segundo também o Midrash, é o mesmo personagem que aparece em Gênesis capítulo 10, verso 22, que diz: os filhos de Sem são Elão, e aqui aparece mais uma vez esse Elão, é justamente em relação com esse Kedorlaomer, rei de Elão, disse Assu, Arfaxade, Lode e Aram. Então aqui nós vemos justamente que, segundo a interpretação rabínica dentro do Midrash, um descendente de Shem se uniria ao rei de Babilônia, que é justamente Nimrod, e também ao rei da Grécia, para ir em contra a Abraão. Isto aqui é para a gente ver como a história ela é repetitiva, como a história é cíclica, né, cumprindo justamente aquilo que Salomão ele fala no livro de Eclesiastes, capítulo 1, se eu não me engano, verso 9, que não há nada de novo debaixo do céu, ou seja, que a vida é cíclica. Então aqui a gente vê que a história ela é repetitiva, e quando atualmente vemos descendentes de Sem tentando fazer aliança para ir contra o povo de Israel. Então aqui mais uma vez no versículo 1 disse, aconteceu, Gênesis 14, nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elassá, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. E por último, vemos aqui esse título, esse personagem chamado Tidal, rei de Goim, que é justamente o território de Goim, incluía pessoas de distintas nações. E também, segundo os rabinos, isso aqui não é uma referência a Roma antiga, a qual formava as suas tropas de todas as nações. Então, de maneira que nós podemos ver como para poder ir à guerra contra os reis da região habitada atualmente por Israel, se formou uma confederação ou uma aliança de reis dessas regiões, perdão. Babilônia, Grécia, Roma e parte dos descendentes de Sem. E esta aliança teria como propósito somente os habitantes dessa região de Canaã, que posteriormente seria Israel. E no versículo 2 disse de Gênesis 14, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belã, esta é Zoar. E mais uma vez aqui se menciona que alguns nomes quase impronunciáveis, né, porque essa região aqui desses reis do Oriente Médio contra esses reis que habitavam na terra de Canaã, ou seja, Israel, os quais haviam se pervertido, incluso esses nomes aqui surgem justamente ou sugerem sua maldade diante de Deus, diante do Eterno e dos homens. E com isso aqui nós poderíamos comprovar, se a gente fizesse uma análise, né, dos nomes dessas regiões de Sodoma, Gomorra, que mais adiante seria justamente herdada por Abraão e por seus descendentes. E no verso 3 diz: todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. E este mar salgado atualmente é conhecido como o Mar Morto. E este nome é justamente derivado devido à intensidade de sal que existe aí nessas águas, já que dizem que não encontra vida aí. Porém, segundo alguns estudos recentes, né, parece que se vive nesse mar aí do Mar Morto, como se fosse uma espécie de micro-organismo. E no versículo 14, disse: 12 anos haviam servido a Kedorlaomer. Perdão, verso 4, né? Mas ao 13º ano rebelaram-se, e disse o verso 5, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, feriram aos Refaíns,
em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e os Emins em Sevé, Queriataim. E aqui também nós vemos, uma guerra contra esses seres híbridos, porque aqui se menciona os Refaíns, e também em Asterote, e esses seres híbridos são descendentes dos Nefilim, né, porque, de repente, aqui no verso 5 se menciona nomes de outros povos, né, que até agora não se havia aparecido nesse capítulo 14, Refaim, Carmim, Zuzins, e esse nome aqui por final, que é o nome Emins. Então, quando nós lemos a uma simples vista, aqui esses versículos de Gênesis 14, vemos 4 reis que se levantaram contra outros 5, porém, ou seja, nós nos damos conta que aparece outros povos. Agora, quem são esses outros povos, perdão? Porque esses nomes fazem referência a povos de gigantes, que são descendentes dos Nefilim, que se menciona em Gênesis capítulo 6, e esses gigantes são o que se conhece como o que se conhece hoje como os ETs. Na verdade, são os Nefilim, que já estudamos no capítulo 6 e também no livro de Enoque se faz referência a esses seres híbridos. E o interessante aqui, nesse capítulo 14, onde se faz a primeira menção de uma guerra internacional, e não somente uma guerra internacional entre nações de seres humanos, senão também estão aqui envolvidos nesta guerra seres híbridos, ou seja, fruto de uma união de anjos, alguns anjos com mulheres. E também, por outro lado, esses refaíns também são chamados de os mortos, segundo outras traduções. Então, de maneira que também estaríamos aqui falando de seres mortos espiritualmente. E também aqui se menciona esse pessoal aqui chamado, por exemplo, Carnaim, esses Uzins, né, que são e essa palavra Carnaim é uma referência a Astarte, né, e Carnaim é uma referência a chifres ou montes. E de fato, nós poderíamos imaginar essa deusa Astarte, né, que está entre 2 chifres, né, como algo bem similar da Virgem Maria, que se tem utilizado para fomentar o culto à Mãe de Deus, à popular Mãe de Deus, a Mãe de Yeshua. E que não tem nada a ver com a Miriam, a jovem judia que deu à luz a Yeshua. Agora, o culto a essa Virgem Maria tem a ver com esse culto a Semíramis, que é a esposa de Nirode, cuja cuja uma das suas imagens mais típicas é justamente estar aí no meio de 2 chifres, né, em torno aí, por exemplo, de uma meia-lua. Então, de maneira que aqui nós podemos ver uma guerra iniciada por reis do Oriente Médio, Isaac e seus arredores aí contra reis ímpios e descendentes dos gigantes de Gênesis 6. Agora, se a gente olhar o texto que aparece aqui, em hebraico, e eu quero aqui compartilhar com vocês, se puder, para a gente ver aqui o que que disse o texto em hebraico, para que podemos aqui ficar mais familiarizados, por exemplo, no que disse aqui o verso. Deixa eu aumentar um pouco mais a tela, para ficar um pouco melhor. O que disse aqui Gênesis 14, o versículo 5, ok? Porque é interessante que em hebraico disse algo diferente, ok? Não disse totalmente aí como se está, por exemplo, no verso 4, né? Não disse literalmente como está aqui em português. E se a gente ler aqui essas palavras que eu acabei aqui de grifar, e se vocês for, por exemplo, aqui em hebraico, deixa eu só grifar aqui algo no meu PDF, que vai dizer exatamente o seguinte. Deixa eu ver aqui a palavra. Aqui tem a palavra Shaná, ok? Que significa anos, que é o que começa o versículo 4, 12 anos, ok? Shaná Eresh, que é o que aparece aqui, ok? Agora, o interessante é que o texto em hebraico aqui está dizendo literalmente Shetem Esre, Shaná Ividu, Et Kedaria Omer Ushlosh Esre. E usa a palavra Shaná Maradô. Ou seja, e o que essa tradução em hebraico quer dizer, irmão? Porque estamos assim como a cara do Patolino. Ou seja, todas as traduções cristãs dizem que foram 12 anos que o povo havia servido esse rei chamado Kedorlaomer. E no 13º se rebelaram, e no 14º veio Kedorlaomer e derrotou esses refaítas. Porém, se vocês prestarem bem atenção ao texto no original hebraico, e observar aqui que diz literalmente que serviram durante 12 anos, né? Essa palavra Uver, Arba, Eresh, Shana, ok?
E essa palavra tem a ver com o quê? Tem a ver que eles serviram por 12 anos, porém, eles não se rebelaram no 13º, senão que estiveram se rebelando durante 13 anos. Por quê? Porque a tradução em português disse que eles haviam servido a esse rei chamado Quedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. No texto hebraico não disse isso, ok? No texto hebraico disse Uslosh Ezre Shana Maradô. E disse o verso 15: Urve Arba Eresh Shana, ou seja, que eles não passaram 13 anos simplesmente se rebelando, ou seja, não é que eles serviram 12 anos, ok? No 13º ano, ou seja, eles não estavam assim do nada se rebelaram, simplesmente eles estavam 13 anos se rebelando literalmente, ok? No 13º ano, ou seja, que no 14º ano foi quando vieram fazer guerra contra o rei Quedorlaomer. Então a tradução em português aqui está um pouco equivocada, ao dizer que eles passaram 12 anos servindo ao rei e no 13 se rebelaram, perdão. Pelo contrário, eles se viram, lógico, porém eles passaram 13 anos se rebelando contra esse rei e no 14º ano foi quando eles foram fazer guerra contra Quedor Laume, ok? Então, de maneira que, segundo essa interpretação, estaríamos aqui falando de 25 anos de conflito, na qual se iniciaria uma guerra no ano 26. Por isso que dentro do judaísmo não se considera kosher estudar uma tradução cristã. Uma tradução como essa aqui que nós estamos compartilhando com vocês, dentro do judaísmo rabínico, não se considera legal fazer um estudo bíblico se baseando nessas traduções. Por quê? Porque de entrada, o que eles dizem é que, muitos dos tradutores da Bíblia cristã são pessoas de origem gentia, que aprenderam hebraico, assim como nós. Ou seja, são pessoas que não tinham a língua hebraica como sua língua natal, como sua língua natural, ok? Sua língua de nascença. Então, se você pega um mapa aí no Google, ok? E você ver a rota que seguiram justamente até Sodoma e até Gomorra, foi uma rota assim direta. Ok? Por quê? Porque também devastaram, por exemplo, aí os amalequitas, os quais são descendentes de Esaú, e o Eterno advertiu que sempre estariam em guerra com Israel, esse personagem chamado Esaú, ou seja, a sua descendência. Agora, segundo a profecia de Obadias, disse que Esaú será destruído completamente pela descendência de José, José sonhador. Então, se a gente ver justamente o que está dizendo aqui, porque eles vieram do Oriente, da região da Mesopotâmia, corresponde justamente à região que atualmente é o território do Iraque e do Irã, e isso é bem significativo, por quê? Porque se seguimos vendo essa rota dentro de um mapa, quando esses 4 reis, sendo Nimrod um deles, vemos como foram arrasando os reinos dos Refaítas ou dos Nefilim. E mais tarde passaram pelo território dos Amalequitas, até chegar na região que atualmente se conhece como Elã. Então, de maneira que esses reis chegaram praticamente à fronteira com o Egito, até Sodoma e Gomorra, e nesta região onde está o Mar Morto, né, se encontraram com os reis de Sodoma e de Gomorra, que eram justamente seus aliados, e aí é onde Abraão finalmente combateria contra eles e os seguiria até Damasco, a atual capital da Síria. Então, no verso 6 disse: E os Oreus, no seu monte Seir, até El-Parã, o El-Parã, que está junto ao deserto, depois tornaram e vieram em Imispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas. E também aos amorreus que habitavam em Razon Zontamar, quase que não pronuncio Zazon Tamar. Ou seja, que essa menção aqui que se faz dos amalequitas pode até nos confundir. Por quê? Porque aqui nós estamos falando aqui da época de Abraão, e nós sabemos que Amaleque é um descendente de Esaú, e Esaú é neto de Abraão. E até o momento aqui Abraão não tinha Isaque como filho. Abraão era um homem que não tinha ainda um filho. Então aqui se menciona os descendentes de Amaleque como? Ou seja, parece uma contradição, porém não é. Por quê? Porque se Esaú ainda não havia nascido, como nós podemos dizer que aqui eram descendentes de Amaleque?
o que nós não podemos esquecer é que na Bíblia não existe contradição. O que existe é uma falta de busca, uma falta de pesquisa, e entender que quem está escrevendo essa história aqui é Moisés. Anos mais tarde, depois que tudo se passou, então ele conhecia essa história, Moisés tinha toda a informação. E por outro lado, tenhamos presente que esse relato aqui nos fala da grande Primeira Guerra Mundial, e que sem dúvida tem a ver com a última guerra mundial que viveremos, e nesta guerra Amaleque será totalmente destruído. Agora, quem é que vai vencer Amaleque? Quem é que vai destruir totalmente, junto com sua descendência, que estiveram a ponto de destruir o povo judeu, por exemplo, como Hitler? Pois vejamos o que disse o profeta Obadias, ok? E aí vamos descobrir quem é que vai apagar do mapa a memória de Amaleque. Obadias capítulo 1, verso 18 disse: E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então Esaú, ele é avô de Amaleque. E esta profecia aqui faz referência ao nosso tempo presente, os descendentes do exílio romano. Segundo os rabinos, estamos vendo aqui justamente o exílio de Roma. E este império talvez, ou seja, não esteja atuando de maneira tão clara a nível político, a nível militar, porém Roma tem um governo espiritual bastante poderoso. E aqui o profeta Obadias está dizendo que será a casa de José, José sonhador, ok? Como uma chama que vai consumir, que vai eliminar completamente a casa de Esaú, e não restará mais nada da casa de Esaú. E em uma ocasião, o povo de Israel falhou em não exterminar os amalequitas. Isso custou caro à nação de Israel. Por quê? Porque Deus uma vez mandou o rei Saul apagar os amalequitas do mapa, e o rei Saul, por não ter cumprido e deixado vivo, por exemplo, um rei chamado Agag, um descendente seu, desse rei chamado Agag, chamado Amã, se levantou nos tempos da rainha Esté contra o povo judeu. Então ele esteve a ponto de exterminar todos os judeus do território da Pérsia, que é justamente o que estamos falando aqui nesse capítulo. Então, em Gênesis 14, no verso 7, nos mostra essa primeira guerra mundial, e aí nos diz que eles arrasaram e devastaram todo o país dos amalequitas. Pois bem, então, de maneira similar, na última guerra que teremos, todos contra Amaleque, e Amaleque ficará totalmente destruído, tal como profetizou o profeta Obadias. Então, assim que se teus familiares, se teus amigos são parte desse sistema que vem da descendência de Esaú, que é Roma, mais vale que você saia daí. Por quê? Porque tudo isso ficará totalmente destruído. Então vejamos agora, por exemplo, outros textos da Escritura, onde também nos fala de Amaleque e da sua descendência. Êxodo capítulo 17, verso 11 até o verso 16, disse o seguinte: E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, e Arão e Hu sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor a minha bandeira, e disse: Por quanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui nós podemos ver a primeira guerra que Amaleque enfrenta com as 12 tribos de Israel que acabaram de sair do Egito, e é bem interessante ver que Josué é descendente de que casa, ou seja, Josué é descendente de que tribo? Pois a tribo de Efraim. Então, se nós entendemos o mistério das duas casas de Israel, esses textos aqui terão muito mais significado para nós. Agora vejamos a razão pela qual o Eterno há de destruir Amaleque e toda a sua descendência. Por quê? Porque se estamos aqui falando de Amaleque, que é neto de Esaú, filho de Esaú, e Esaú é um símbolo de Roma, então vejamos o que disse o profeta Daniel no capítulo 7, versos 23 ao 25, que disse o seguinte:
Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, esse novo governo tratará de destruir a autoridade e o governo divino, porque Deus quer governar as nações através da sua Torá, através das suas leis, dos seus estatutos. Então, quem é que vai se levantar contra esse decreto e justamente espalhou uma teologia de que não há mais necessidade de cumprir a Bíblia, de cumprir os mandamentos? Pois nada menos que Roma, através da Igreja Católica, que daí surgiu o movimento protestante, na qual segue afirmando que os mandamentos de Deus não são mais necessários para os crentes em Jesus. Então Deus disse que em cada geração haverá uma batalha entre os filhos do pacto contra os filhos de Amaleque. Por isso que Yeshua fala no livro de Mateus, capítulo 24, que se levantará nação contra nação. Ou seja, Yeshua não falou nações contra nações, nação contra nação. Ou seja, a nação de Amaleque, de Esaú, ok? De Ismael, contra a nação de Isaac, contra a nação do pacto. Ok? Então Deus, isso por quê? Porque isso é uma profecia que sempre haverá um conflito, uma batalha entre os filhos do pacto, entre os filhos da Torá contra os filhos da desobediência. Números capítulo 13, verso 29 diz o seguinte: os amalequitas habitam na terra do sul, ok? Ou seja, sul aqui em hebraico é a palavra neg, ou a palavra negev, e disse: os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Ou seja, que saíram de Amaleque, ou seja, tudo que vai sair de Amaleque, irmãos, é o que vai herdar o deserto de Negev. Ou seja, o deserto que já Israel é 60% deserto. Então esse deserto é inabitável, ou seja, ninguém habita lá. E esse deserto é justamente o deserto que se fala em Obadias, que os descendentes justamente de Sefarad em hebraico é a palavra para a Espanha, é que vão habitar nesse deserto, ou seja, os judeus sefaraditas. E é impressionante como Deus faz as coisas, né? Por quê? Porque ele atuaria de maneira similar como, por exemplo, na história de Cavalo de Troia, já que entre as nações onde Israel foi disperso por parte de Amaleque, ok? O Eterno tirará seus filhos daí. E por que eu estou dizendo, irmão, que Amaleque e Roma têm a mesma coisa? Já que Amaleque tem a ver com os árabes, né? Ou seja, Amaleque, Esaú, ou seja, esses personagens têm a ver justamente com o Islã. E o que, é que tem a ver o Islã com Roma? Pois tudo, são irmãos, são a mesma família, ok? São pai, neto, avô. Então, se a descendência de José, ok, Efraim está na terra de Amaleque, espiritualmente falando, quer dizer que se encontram nas nações ocidentais, debaixo justamente da religião cristã, pois aí é justamente onde o Eterno vai fazer o quê? Vai fazer com que seu povo desça do cavalo de Troia, o remanescente fiel, e destrua todo esse império. E no versículo 20 de Números, capítulo 24, disse: e, vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 ao 19 disse: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. E esta é uma das coisas que o Eterno não quer que eu e você esqueçamos.
porque em cada geração Amaleque tentará fazer o mesmo que sempre tem tentado feito, ou seja, que sempre tem tentado fazer. Por quê? Porque não muda. As suas estratégias sempre são as mesmas e sempre tentará de destruir o povo de Deus e acabar com seus mandamentos. Por isso que o Eterno aqui diz que nós não esqueçamos, não te esqueças disto. E em Gênesis capítulo 14, no verso 8, disse o seguinte: Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimã, e o rei de Zeboim, e o rei de Belã, esta é Zoá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomê, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinã, e Arioque, rei de Elassá, 4 reis contra 5. Ou seja, que os reis de Sodoma e Gomorra não ficaram impassivos esperando ser atacados, né, senão que também iniciaram a batalha, e quem sabe confiando que eram mais, porque aqui diz que eram 5 contra 4. E no verso 10 vai dizer algo assim que está impressionante e que tem profundas implicações para nossos dias. Isso ou seja, isso é o maravilhoso da Torá e dos profetas, que não tem tempo, foram escritos desde o plano da eternidade. E disse o versículo 10: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Ou seja, que aqui se menciona esse vale de Sidim, ok? E por que se menciona esse vale aqui? Porque o vale de Sidim não foi assim escolhido por azar. Nada na Bíblia é aleatório, senão que foi planificado pelos reis de Sodoma e Gomorra, já que haviam, aí como disse aqui, poços de betume, ok? E eles acreditavam que, que os seus inimigos iriam cair nesse poço, porém, ao final, quem caíram foram eles mesmos. Agora, como é incrível isso aqui, mano, porque na realidade, aqui estamos falando aqui, quando aqui se fala de betume, literalmente no texto hebraico está dizendo aqui petróleo, ok? Poços petroleiros. Ou seja, que esses reis de Sodoma e de Gomorra tinham confiança nos seus recursos naturais, como o petróleo aqui nesse caso. E atualmente nós veremos que no Oriente Médio, irmãos, tem um conjunto de nações que estão justamente fazendo o quê? Usurpando a terra de Israel, tem a sua confiança e seu pensamento posta no petróleo. Quem é que tem justamente a sua confiança no petróleo, que domina o mundo? Pois justamente o Islã. E disse: estão tentando se unir com outras nações, e incluso os rabinos dizem que a última guerra final será uma aliança justamente de Amaleque, de todo esse sistema que a gente vê aí por parte do Islã, com o cristianismo apostata, com Roma, e estão sitiados na Mesopotâmia, a atual Irã. Então sabemos que uma das principais razões para que eu e você tenhamos, ou para que se tenha, perdão, conflitos nessa região, qual é a principal razão? Pois o ouro negro, o petróleo. E vemos que nessa primeira guerra de Gênesis tem como origem o quê? Ou seja, qual é a origem do conflito aqui? O petróleo. E também é curioso ver que como essa primeira guerra foi contra os descendentes dos gigantes da terra. E pergunto a vocês, Golias, por exemplo, era descendente de quem? Golias é o que, ou seja, Golias faz parte dos filisteus que atualmente são os palestinos. Então a gente vê que a história está justamente desenhada, planificada e nada sai do controle do Eterno. Tudo está sob o seu controle, inclusive no mesmo profeta Obadias diz que o Eterno ele vai julgar a violência de Esaú. E é interessante que a palavra violência em hebraico é a palavra Hamas, que é justamente aquele grupo terrorista que todos conhecemos. Impressionante como a Bíblia ela se explica, né? Quando Daniel, por exemplo, fala das pernas da estátua, perna de ferro misturada com barro, em hebraico barro com ferro é a palavra, ou seja, a palavra arbe, ok? Inclusive também no mesmo capítulo de Daniel, capítulo 9, quando se fala que o povo de Israel transgrediu a Torá e o juramento, Deus enviou a maldição sobre eles. E a palavra maldição em hebraico é a palavra alá. Então, como a gente vê aqui, tudo isso aqui, irmãos, é um prototipo do que vai acontecer nos últimos dias.
Porém, sigamos aqui lendo Gênesis 14 para concluirmos. Disse o verso 11: E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento foram-se, perdão. Também tomaram a Ló, ou seja, sequestraram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Ou seja, que no versículo 12, nós vemos como diz que a guerra praticamente termina quando eles tomaram Ló. Então, por que faz outra vez ênfase em nos mencionar que Ló era familiar de Abraão? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Ou seja, por que a Bíblia menciona isso aqui? Faz questão de mencionar que Ló é justamente sobrinho de Abraão, se todos nós já sabemos. Isso aqui é para nos mostrar a relação que uniam Abraão e Ló. Então, de maneira que parece indicar que esses reis, eles tinham um grande interesse em levar cativo alguém que forma parte da descendência de Abraão. E é interessante que a descendência de Abraão hoje vive justamente como uma espécie de sequestro, um exílio romano. Então, nós podemos entender que esse sequestro de Ló foi uma provocação a Abraão. Por quê? Porque eles sabiam que Abraão faria algo a respeito de Ló. E no verso 13, disse: Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. E aqui faz ênfase em mencionar que Abraão era o que? Hebreu. E a palavra hebreu, em hebraico, a palavra ivrit, vem do verbo arvar. Arvar significa cruzar, significa atravessar. Ou seja, já que Abraão cruzou o rio da Mesopotâmia e deixou tudo que a Mesopotâmia podia lhe oferecer, ele cruzou o rio, que é justamente precisamente o que significa a palavra hebreu. E lembrando que Abraão decidiu habitar junto dos carvalhais de Mamré, que significa cheio de comunhão. Esse nome desse vale é esse monte. Ou seja, de maneira que Abraão decidiu se encher de comunhão com o Eterno, ok? De estar em comunhão com seu Deus. Armou as suas tendas, invocou o nome do Eterno, ok? E esperar justamente o que? A cidade cujo fundamento e o arquiteto é o próprio Criador, o próprio Eterno, que não se conformou com este mundo, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Porém, em troca, Ló, o que é que Ló decidiu? Ló decidiu se conformar com os bens deste mundo, ficando em Sodoma e acabou fazendo o quê? Ou acontecendo o que com Ló? Perdendo tudo. E uma vez mais, vemos como Deus ele é misericordioso e como o Eterno é fiel. Segunda Pedro 2,7 disse: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, de maneira que Ló teve seus defeitos, teve suas fraquezas, porém Deus, em sua misericórdia, utilizaria seu tio Abraão para resgatá-lo. E no verso 14 de Gênesis 14, nos mostra uma grande lição acerca de confiar em Deus e não em nossas forças para querer vencer qualquer desafio. E disse, verso 14: Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, os seus servos, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E Dan se encontra no norte do país, na fronteira com o Líbano, ou seja, na região da tribo que leva o seu nome. Inclusive, eu fiz questão de colocar aqui o nome Dan no paleo hebraico, porque muita gente tem a tribo de Dan como uma tribo assim maldita, amaldiçoada, que Dan vai vir de Dan vem um anticristo, etc. Porém, o nome Dan também tem algo profético, tem algo lindo. Por quê? Porque o nome Dan se escreve com a letra Dalet e com a letra Nun, ok? Essas duas letras aqui em vermelho, Dalet e Nun. E a letra Dalet no paleo-hebraico é uma imagem de uma porta de entrada. E a letra Nun é uma imagem de um espermatozoide, e o espermatozoide representa o quê? Nos dá uma ideia de vida. Então, quando nós juntamos essas duas letras, a porta e o espermatozoide, ou seja, a semente, o que significa? A porta da vida. Por quê? Porque o antigo conceito hebraico de juiz é aquele que restaura a vida.
Ou seja, que o objetivo de quem governa ou de quem julga é levar uma vida agradável e justa ao povo a qual se governa, ao povo a qual se legisla, se advoga, se legisla ou se legisla. Ou seja, uma pessoa a qual está cuidando dos interesses da sua nação. Então, isso também pode significar um libertador, como alguém que restaura a vida de seu povo. Então, essa situação aqui de Abraão é parecida com a história de Gideão, que teve que combater contra os midianitas, que eram muito mais. Porém, Gideão estava com um número muito menor de soldados, porém, Deus incluso foi desqualificando alguns dos soldados de Gideão, até que ficou quantos homens? 300 homens. E ao final, esses 300 homens, junto com Gideão, conseguiram a vitória. E essa história de Gideão nos ensina uma grande verdade, que quando Deus quer nos dar uma vitória, nos quer nos abençoar, quer nos fazer qualquer coisa a nosso benefício, não depende dos nossos recursos, limitados, senão dos seus recursos ilimitados. E essa história nos ensina justamente isso, que o Eterno, ele pode nos salvar com muito ou com pouco. E no verso 15 diz: "E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo." Ou seja, que ao final o exército de Abraão, mesmo que pequeno e com pouca força, derrotaria os seus inimigos. E Deus, em sua misericórdia, redimiria os cativos desse sistema de Roma. Então, assim que o que vemos aqui nessa história que estamos estudando é uma antecipação do que se passará nos últimos tempos, nos tempos finais. E disse o verso 17: "E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei." E aqui se menciona esse vale chamado Vale de Savé. E ou seja, o rei de Sodoma, ele vem aqui com as mãos vazias para quê? Para reconhecer que Abraão reina sobre a terra. Isso aqui é um ato, ou seja, é uma antecipação do que vai dizer, por exemplo, o profeta Zacarias, o profeta Joel. Por quê? Porque aqui se menciona o Vale do Rei. E provavelmente esse vale aqui é o Vale de Quidron, que se encontra em Jerusalém, de frente ao Monte das Oliveiras. Agora vejamos o que diz o profeta Joel, capítulo 3, verso 14. "Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão." E é muito, ou seja, muito provavelmente isso seja uma referência ao mesmo vale de Quidron. E aqui onde estarão reunidos os exércitos das nações nos últimos tempos, que vão combater pela herança de Abraão, ou seja, Israel, e ao final ficarão com as mãos vazias, assim como ficou esse rei que veio reconhecer Abraão e o seu reinado. E disse o verso 15: "O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, e fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passará mais por ela." Tá bem forte esse texto aqui. Por quê? Porque aqui disse que estranho, ou seja, pessoas gentias não vão entrar aí. Por isso que não existe pacto com os gentios. O pacto que o Eterno fez é com os filhos de Israel, ok? Não existe uma 13ª porta na Nova Jerusalém. São 12 portas, com o nome de 12 tribos de Israel, com o nome relacionado ao governo que o Eterno vai estabelecer sobre essa terra. E se alguém quer entrar por algumas dessas portas, pois tem que ser parte de alguma dessa tribo. E se não for parte dessa tribo, irmão, como é que eu faço? Faço como fez Ruth. Teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Então, esse texto aqui é muito importante para que possamos considerar também por parte daquelas pessoas que se sentem estrangeira
em relação ao povo de Israel, que mesmo sendo redimido pelo sangue do Cordeiro, né, e reconhece que Yeshua é o seu Salvador. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 3, verso 6, vai nos dizer o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros. Mas, irmão, o senhor acabou de dizer que os gentios não entrarão aí na Nova Jerusalém e etc. Pois bem, quando Paulo também se menciona, sempre quando Paulo fala da palavra gentios nas suas cartas, ele está falando justamente de um povo que se fez gentio, ok? De um povo que era Lo-Ami, não meu povo, assim como o Eterno disse a Oséias no capítulo 1, ok? Se referindo aos filhos de Gomer, Lo-Ami, Lo-Ruhamá. Então, gentios na Bíblia é um sinônimo de pessoas que abandonaram o pacto, porque é saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E também em Efésios 2, verso 3 disse: mas agora em Yeshua Messias, vocês que antes estavam longe. E aqui se prova exatamente o que eu estava falando com respeito aos gentios, a esses gentios a qual Paulo foi buscar. Por quê? Porque no profeta Ezequiel 37 se fala justamente que quem estaria longe? As tribos do norte, que faz parte do povo de Israel. Mas agora, no Messias e Yeshua, vocês, Efraim, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue do Messias. Por isso que o mesmo Paulo fala nesse capítulo de Efésios também, em Colossenses, que o Messias derrubou a parede de separação, que fazia, que criava o que? Uma barreira, uma distância. Não, vocês são de longe, vocês são adúlteros, vocês não fazem parte do pacto. E em Apocalipse, né, e lembrando aqui que essa palavra aproximado em hebraico, ou no texto grego, perdão, tem a ver com ser enxertado. Ou seja, que através do Messias fomos enxertados no povo de Israel. Por quê? Porque um estrangeiro não entrará na Nova Jerusalém. E Apocalipse 22, 14 e 15 disse: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficaram de fora os cães. E a palavra cão ou cães na Bíblia, no pensamento judeu, é uma referência aos estrangeiros, aos gentios. Por isso que Yeshua falou: não lanceis as vossas pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Cães é uma referência a quem não está em pacto com o Eterno, ok? Não lancei as vossas pérolas. O que é a pérola? Pois a Torá. E quando você lança uma pérola justamente aos porcos, eles pisoteiam as pérolas. Por quê? Porque o porco ele gosta de bolota, gosta de comida podre, comida que não serve para nada. E os cães, ou seja, e o que significa, irmão, que não lancei as coisas santas aos cães? O que é santo? O mandamento é santo, justo e bom. Então, quando você fala da profundidade da Torá, da profundidade do mandamento, da escritura a um gentio, o que é que ele vai fazer? Ele vai justamente, ou seja, não vai querer. Está proibido pelo Messias de a gente falar das profundezas, porque o Messias, quando falava a multidão, e quando ele queria dizer algo assim importante aos seus discípulos, ele falava por parábola. Por quê? Porque as coisas santas são para quem? Pois para os santos, para os apartados, para os separados, ok? E quando você, mas mestre, o que tu quer dizer com isso aí? Ah, então você chamava eles à parte, e essa parábola significa isso, isso e isso. Por quê? Porque os gentios não gostam de coisas santas. Gentios é gentios, é gentil. Então, o que a gente pode fazer é falar do básico, do básico, do básico da palavra. Porque quanto mais informação, e muito mal seja a informação que você passa a alguém que não conhece nada da Bíblia e muitas vezes retruca, rechaça aquilo que você faz, mais juízo estamos colocando sobre os ombros dessa pessoa. E também diz que ficará de fora quem? Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Ok? É justamente aqui o que disse Apocalipse. O que ama e comete a mentira. Então, este vale da decisão é onde as nações terão que decidir de que lado está. Por isso que se fala que tem que haver uma guerra, por quê? Porque numa guerra, irmão, se cria uma linha de fogo. Você vai ter que decidir de qual lado você vai estar. É necessário que haja uma guerra.
ok? Para realmente saber o que é que está no coração das pessoas, se realmente seguem ao Eterno, se seguem a palavra, ou se só estão aí justamente contando a história da carochinha, que, ou se fantasiando de judeu, porque é o comum hoje em dia. Porém, uma guerra, você justamente cria uma barreira, ou seja, de que você vai ter que estar de algum lado, ou do lado de quem está guerreando, ou do lado daqueles que vão se defender. E é justamente neste lugar aonde Yeshua vai estabelecer o seu reino e vencerá todas as nações que se levantarem contra Jerusalém. Zacarias 14, verso 3 disse: E o Senhor sairá e pelejará contra as nações como pelejou, inclusive a tradução aqui colocou uma separação, pelejou, sim, num dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E isso aqui justamente é o que vai acontecer nos últimos dias, antes que se estabeleça o milênio, porque se você continua lendo aqui Zacarias 14, é do que vai se falar. E no verso 18 de Gênesis 14 disse: E aparece aqui quem? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do rei Altíssimo. E quando Abraão ele vem recuperar os cativos, ele se encontra com quem? Melquisedeque, que é um tipo de um antecipo do sacerdócio eterno. E o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E Melquisedeque naquela época, ele reinava em Jerusalém, a cidade que o Eterno havia estabelecido de maneira eterna para reinar sobre as nações. E o profeta Isaías no capítulo 2 diz que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Eterno. E segundo a interpretação rabínica, Melquisedeque é Shem, é Sem, o filho de Noé. Porém, eu não vou aqui me meter nos detalhes desse tema de Melquisedeque, porque nós já temos gravado um estudo chamado sobre Melquisedeque, né, sobre o que a Bíblia realmente apresenta ser esse personagem, ok? Me esqueci de colocar aqui na descrição do vídeo, mas no link que tem aqui chamado canal Raízes Hebraicas da Fé, é onde você pode encontrar esse estudo sobre quem é Melquisedeque. E outro aspecto que vale destacar sobre Melquisedeque é que Melquisedeque é uma das 3 pessoas na Bíblia que tem 2 funções de uma única vez. A função de sacerdote, e o sacerdócio vinha de que tribo? Da tribo de Levi. E a função de rei, porém o reinado vinha de que tribo? Da tribo de Judá. Agora, esses 3 personagens aqui, ok? Essas 3 pessoas que têm ambas funções na Bíblia são Melquisedeque, Yeshua e nós. Porque em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6 disse: E da parte de Yeshua, o Messias, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, tempo passado, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, voltando aqui a Gênesis 14, para a gente concluir, no verso 20 diz que quando Abraão voltou de uma guerra, o que é que Abraão vai dar a Melquisedeque? Disse, e abençoou, verso 19, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora aqui surge uma dúvida. Por que Abraão, representando as 12 tribos de Israel, incluso a tribo de Levi, deu dízimo de tudo a Melquisedeque? Ou seja, por quê? Porque entregar o dízimo é o reconhecimento de que o Criador é o dono de tudo que existe. Por outro lado, nos diz que o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Então, se o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, incluso o sacerdócio que opera hoje é o sacerdócio de Melquisedeque, através de Yeshua, e Yeshua é sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, o que é que significa isso?
que o mandamento do dízimo segue vigente, contrariamente àqueles que dizem que não, porque já não existe levita atuando, não temos templo, porém o sacerdócio continua atuando. O sacerdócio de Melquisedeque somos nós, ok? Me refiro a todos que anunciamos a Yeshua através da Torá. De maneira que se o Eterno tem te chamado a ensinar a palavra, a dedicar o teu tempo por completo aos ensinamentos, e as pessoas nos reconhecem por isso, pois passamos a ser parte do sacerdócio de Melquisedeque. O mesmo Yeshua disse que aquele que pregue o evangelho, viva do evangelho, viva da Torá. Também Paulo nos disse que ninguém que milita se embaraça com as coisas desse mundo, com negócios desse mundo, dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se uma pessoa se dedica de tempo completo a levar esta mensagem, pois se deve confiar a depender do Eterno e viver somente do que Ele nos provê. E tudo isso por quê, irmão? Porque finalmente os recursos, as riquezas que nós obtemos, que nós tenhamos entre as nações, somente terão um propósito: o estabelecimento do reino e encher a terra do conhecimento da palavra do Eterno. E mais uma vez, para todos aqueles que queiram se aprofundar sobre esse tema do dízimo, também na descrição não, que eu me esqueci de colocar, mas no meu canal chamado Raízes Hebraicas da Fé, temos um estudo chamado O Dízimo Segue Vigente ou Não, ok? E não te preocupa que o tema não é para pedir dinheiro, o tema é justamente uma elucidação do que disse a Bíblia, contrariamente do que dizem muitas pessoas que não, porque não há templo e etc. Porém, essas mesmas pessoas que dizem que não há templo e não há sacerdócio levita, estão comemorando Páscoa, Sucote, Festa das Cabanas, por exemplo, Pentecostes, que são festas relacionadas com o templo. Então, se não há templo para o dízimo, não há templo para as festividades. Então, de maneira que aqui nós vemos Abraão nos dando um exemplo ao desprezar as riquezas deste mundo e somente aspirar às riquezas que vêm do Eterno. E disse o verso 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. E lembrando que, existe no estudo passado eu falei disso, de Gênesis 13, dentro do judaísmo tem uma oração que se chama, Birkat Hamazon, que é uma oração tradicional que se faz ao terminar cada refeição, e que nos faz recordar que o Eterno é quem nos sustenta, é quem nos dá abundância, ok? É quem nos alimenta. E no verso 24 disse, mais uma vez aqui: salvo tão somente o que os jovens comeram. Veja o que é que Abraão aqui está dizendo. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Manré, esses que tomem a sua parte. E o que é que Abraão está dizendo aqui, irmãos? Somente recebem o que comerem os jovens e os homens que foram com ele. Em outras palavras, o que nos ensina esse versículo é que este mundo é para que uma vez em que nós obtemos o alimento, ok? Ou seja, uma vez em que você ganha, uma vez em que você obtém o necessário para a tua vida, esteja contente com isso aí. E não esteja aí desejando ser rico, ter casas, ter carros, né. Isso não quer dizer que nós não agradeçamos ao Eterno, em sua misericórdia, se ele nos conceder ter essas coisas, ok? Isso é bem-vindo. No entanto, no caso de Abraão, veja, de Abraão era um homem muito rico, porém disse aqui que Abraão somente com ter comida suficiente para sustentar a ele e os seus era suficiente. E exatamente o que expressa o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10, dizendo: Mas é grande ganho e a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, ok, quem disse que é o dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Assim que tanto Paulo como o nosso pai na fé Abraão nos dão um exemplo de que tendo sustento, tendo um teto e roupas para nos vestirmos, ou seja, e aqui não se fala, e o tempo da palavra aqui, tendo roupa, abrigo e sustento, ok? Aqui não está falando aqui para meses, senão para o dia a dia. Com isso estejamos contentes. Não nos preocupemos pelo temor de passar pela grande tribulação, e aí você começar a estocar alimentos. Uma vez eu caí nisso quando morava em Curitiba, e vamos comprar sardinha em lata, e vamos comprar garrafa PET, ou seja, uma loucura, tentando estocar alimento. Lembre-se que o profeta Elias teve que andar fugindo e se escondendo em cavernas, porém ele foi alimentado todos os dias pelo Eterno. Não faltou nada para o profeta Elias. Por isso que a nossa oração diária, qual é? Dai-nos o pão de cada dia. Ou seja, não pão para uma semana, para meses. O povo de Israel, quando estava peregrinando no deserto, ele somente pegava o maná para o dia, ou seja, para cada dia. Somente na sexta noite, ou que à tarde, eles recolhiam uma porção dobrada por conta do Shabat. Então, uma vez em que Abraão desprezou as riquezas de Sodoma e tudo que este mundo ou aquele mundo podia lhe oferecer, é o que vai dizer Gênesis capítulo 15, verso 1, que vamos estudar na semana que vem, dizendo: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Irmãos, como é que vem uma palavra a uma pessoa em visão? Ou seja, para uma palavra vir a mim em visão, pois essa palavra tem que ser personificada. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor, não disse que veio o Senhor, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não tema, ou seja, uma palavra falando para Abraão. Aqui é onde entra justamente o mistério de quem é Yeshua. Por quê? Porque disse que veio a palavra de Deus, do Eterno, de Adonai, a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Ou seja, que a palavra, ok, está dizendo que essa palavra, ela é o escudo de Abraão. E disse: O teu grandíssimo galardão. Ok? Então, grave bem o que disse aqui. Porque, mais uma vez, quem se apresentou a Abraão? Pois a palavra do Eterno. E no próximo estudo, vamos ver qual foi esse grandíssimo galardão que Abraão teve por ter confiado no Criador bendito. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Desculpe um pouco pelas falhas aqui técnicas, porque eu estou meio complicado aqui com os microfones, meio que não funciona. Estou aqui improvisando com um. E que o Eterno abençoe a todos vocês, ao meu amigo Ivan, do canal Retornando ao Eterno, a nossa irmã Adriana Galindo, também Marcos Aurélio, Márcia dos Santos, meu amigo Pedro, Isabela, quem mais aqui? Irmã Marlene, Iacov e a irmã Fabiana Freire. Que o Eterno abençoe vocês e até o próximo estudo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom e bom descanso a todos.